que foram meus contemporâneos, mas que eles cresceram, subiram e eu fiquei na província. Mas cada um de nós deu o seu recado. Mas cada um tem uma história muitíssimo interessante. Por exemplo, você, Fernando César, você praticamente a sua atividade foi mais para Brasília, foi mais para ascensão em âmbito federal. Eu lhe pergunto, você que descende de uma das maiores figuras da imprensa cearense, sobrinho que foi e que é e que será sempre de Perboaz Silva, como foi sair do Ceará e chegar com esse seu jeitão meio de japonês, bem devagar, chegar às culminâncias da imprensa brasileira, assessor de presidentes? O Frota Neto não. O Frota Neto, caríssimo Frota Neto, trabalhou comigo na nossa redação da Gazeta de Notícias, não é? Então, o Frota Neto era essa alegria exuberante, sempre foi contemporâneo, inclusive, de um outro grande jornalista hoje de nome nacional, que é o nosso Lustosa da Costa. Enquanto Lustosa da Costa não mais fazia do que nos perguntar sobre tudo de jornal, o Frotinha observava. O Frota ria de tudo. Mas veja, hoje, de tanto rir, ele está rindo das delícias da sua história. Eu pergunto, Frota, o que foi a Rua Senador Pompeu para você? Por favor, fale um pouquinho da Rua da Senador Pompeu, onde lá estavam todos os jornais e dos quais saímos todos nós. Você para a imprensa internacional e eu aqui na província. Senador Pompeu e Frota Neto, por favor. Ok, começando com o Fernando. Eu quero saudar a professora Fátima Veras. Em nome dela, eu saúdo todos os outros professores, a Milda, Herotildes. Bom, eu queria, antes de mais nada, fazer uma homenagem aqui ao chanceler Ayrton Queiroz, porque foi ele que começou com essa história, né? Esse livro foi lançado pela Presidência da República, juntamente com a Fundação Joaquim Nabuco. Eles reuniram aqui depoimentos de 26 ex-porta-vozes da Presidência da República. Trata-se de um documento histórico importante, porque mostra como é a relação entre o poder e a imprensa, como é que os governantes veem a imprensa, e aqui se mostra claramente como é que isso acontece. Quando esse livro saiu, eu estive com o Ayrton e mostrei esse livro para ele. Falei, ótimo, vamos fazer um seminário, trazer a experiência de vocês. Eu queria até lançar esse livro aqui, mas a Fundação Joaquim Nabuco não tinha. Então, o Randall, né, e a professora Fátima e a Herotildes, né, então eu quero homenagear a sensibilidade do Ayrton, que realmente ele percebeu a importância do que seria esse livro e a nossa experiência para os estudantes de comunicação. Eu vejo jornalismo e comunicação como uma coisa muito importante hoje na vida de todos nós. Comunicação hoje, para mim, é o que está realmente na ponta da linha, porque nada existe sem comunicação, nada existe sem uma comunicação bem feita. Eu e o Frota somos dinossauros. Nós estamos aqui, quando eu comecei na imprensa, as coisas eram bem diferentes, né, Frota? O Frota vai falar da Senador Pompeu. Hoje, a mídia eletrônica, a internet, fez um avanço muito grande, mas o papel do jornalista, do comunicador, sempre será muito importante. Esteja ele na lide diária da redação, no jornal, no rádio, na televisão, ou trabalhando como assessor de imprensa do governo federal, do governo estadual, da prefeitura municipal, é sempre importante. Eu estava dando uma entrevista ali agora, mostrando que por exemplo, lá em Brasília, durante um certo período, houve uma certa discriminação com o jornalista de assessoria de imprensa. Ao contrário, eu acho que o jornalista que trabalha tanto na redação do jornal, no dia a dia, na reportagem, qualquer das áreas de cobertura, política, diplomacia, cotidiano, qualquer dessas áreas, arte, cultura,
ele é tão importante quanto o assessor de imprensa, seja ele um humilde rapaz que está trabalhando na prefeitura do interior, seja alguém que está na Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Porque você tem que ter sensibilidade, como diz o Frota, credibilidade, porque quem está na assessoria de imprensa de algum órgão do governo federal, estadual, municipal, e que tem uma vivência jornalística, ele vai trabalhar para que a informação seja correta, que a informação seja ampla, porque ele sabe o que é que o leitor quer, ou pelo menos deveria saber. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham em comunicação pública sabe disso. Eu tenho um grande entusiasmo em relação à comunicação pública. Eu passei em vários órgãos de imprensa, trabalhei aqui no Ceará, na Rádio Iracema de Fortaleza, onde eu comecei como repórter de jornais falados, completamente diferente, Tribuna do Ceará Estado, e fui para Brasília em 1963 e me jogaram no meio das feras da política, né, como repórter político do Diário Carioca, do jornal DC Brasília. De repente, eu, aquele menino meio bobão lá, começo a lidar com Pedro Aleixo, com Adalto Luz Cardoso, com Milton Campos, com Leonel Brizola, mas a gente vai aprendendo, acho que o cearense tem essa garra, né? E depois de trabalhar muitos anos na imprensa em Brasília, 10 anos no Estado de São Paulo como chefe de redação, 4 anos no Jornal de Brasília, eu me envolvi em marketing político, fiz vários cursos de marketing político e acabei fazendo campanhas para Aureliano Chaves, Hélio Beltrão, José Sarney, e, finalmente, com a morte de Tancredo Neves, eu fui ser porta-voz, secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República, num momento muito difícil, que era a transição democrática. Como foi dito aqui pela professora Fátima, nós vivíamos um período autoritário, onde a imprensa era permanentemente cerceada, não só do ponto de vista físico nas suas atividades, porque muitos jornalistas que tinham qualquer sinalização de identificação com a esquerda não obtinham credencial do Palácio Planalto para trabalhar, não obtinham credencial do Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério Militar nem passava nem na porta, porque eles não deixavam. Você tinha que ter a sua ficha avaliada pelo Serviço Nacional de Informações. E todos os ministérios tinham a sua divisão de segurança e informações. Era um Estado totalitário, onde a segurança do Estado, né, entre aspas, estava acima de qualquer valor. Então, nós, todos jornalistas, sofremos muito. Eu, porque durante o tempo da ditadura, eu era chefe de redação do jornal Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo era o jornal mais censurado, tanto é que publicava receita de bolo no Jornal da Tarde e no Estado de São Paulo, porque as matérias, elas não, até um momento de muita cultura interessante, porque publicava muito Camões, né? Publicava muita poesia. Então, as pessoas que não conheciam Camões ficaram vendo Camões através do Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde. Então, eu era um dos que era proibido de entrar no Palácio do Planalto. Eu não podia fazer cobertura do Palácio do Planalto, nem entrar, porque eu tinha estado em Cuba, eu e o Frota Neto, vou contar a história toda, tinha estado na Tchecoslováquia, na Polônia, não era um comunista, nós era apenas um jovens idealistas e sonhadores. Então, como nós tínhamos a nossa ficha lá, que tinha estado em Cuba no período de 1961, depois de 62, estava tudo lá na nossa ficha do SNI. Então, eu era impedido de entrar, eu acho que o Frota também, né, impedido, como muitos outros jornalistas. Então, era muito difícil o trabalho da imprensa. No Palácio Planalto, por exemplo, os jornalistas eram tratados assim, a segurança dizia, jornalista aqui, jornalista e cachorro do lado de cá, né, autoridade do lado de lá. Então, eu entrei no Palácio do Planalto pela porta da frente, quase que arrombei a porta, porque eu entrei como secretário de Imprensa e Comunicação da Presidência da República, quando o presidente Sarney assumiu no lugar do Tancredo Neves. Então, eu conhecia as dificuldades de um lado e fui começar